Om Shanti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e vamos dar prosseguimento aos estudos dos arcanos maiores, arcanos, mistérios maiores do tarô, tarô Caminho Real, tarô este que eu compartilho contigo, o tarô de Aleister Crowley, ou também chamado o tarô de Thoth. Na última aula eu comecei a falar sobre o arcano do enforcado, que é onde a maior parte da humanidade hoje se encontra. No arcano dos enforcados nós podemos reparar que os braços formam um triângulo e as suas pernas formam uma cruz. Note isso, os braços o triângulo e as pernas uma cruz. Mas a cruz aqui também tem uma significância do número 4, o número 4 invertido, que seria a matéria, o aprisionamento da matéria. Vamos olhar aqui no computador. Apesar dessa imagem, ele está preso aqui com um prego no pé, normalmente nos arcanos do enforcado, nós vamos encontrar uma figura que está aqui porque quer estar presa na matéria. Veja aqui que nós temos uma cruz ansata, que é o equilíbrio do masculino e do feminino, a harmonia, e essa cruz ansata ela está aqui invertida, ou seja, é o mundo dos avessos, é o mundo do desequilíbrio. Como eu falei para vocês, o Crowley ele coloca em cada arcano do tarô uma cruz, para que nós não interpretemos, como alguns incautos o fazem, o tarô ao contrário, porque esse é um símbolo negativo, um símbolo perverso. E aqui nós temos a cruz invertida, a parte espiritual presa na matéria e a parte material jogada para o céu. Se valoriza mais o dinheiro, a matéria, a ganância. Então aqui, e esse homem está sofrendo, ele está preso a tudo isso. É a crucificação da matéria. O número 4 representa essa característica da matéria presa aqui. E ele está de cabeça para baixo, ou seja, preso ao mundo físico. Aqui nós temos a serpente, que representa a Kundalini, a energia da vida, da libido. Eu tenho vários vídeos sobre isso, é legal que você estude, que você os veja. Ele está preso a essa energia, que é a energia Kundalini, na matéria, amarrado aqui na matéria. Mas ele se deixou amarrar. Então, quantas pessoas no mundo que ficam presas a isso, né? O número 4, que é essa questão da matéria, o pé esquerdo, que seria ligado à espiritualidade, nós temos esse... Tá preso aqui, espiritualidade não, o pé esquerdo representa o lado esquerdo, que é a afetividade. A serpente enrolada, ou seja, a coisa muito instintiva, a serpente que se contorce, que está sentindo dor, uma série de quadrados aqui limitando a figura do enforcado, apesar de que ele está recebendo as luzes lá de cima, tem uma potencialidade aqui. O Crowley ele viu o enforcado como um arcano de um ego diminuto, da pessoa que se prende a drogas, a política, ao futebol, a comida, para aí. Então a maior parte da humanidade ela está parada aqui numa forma extremamente negativa. Extremamente negativa. É uma prisão que a pessoa se colocou. Porque se nós observarmos a sequência dos arcanos, volta aqui para mim na câmera, nós descobrimos os nossos limites, as nossas dificuldades na força e paramos no enforcado. Eu tenho tal problema, mas eu sou assim mesmo. Eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo superar meus vícios, eu não consigo superar meu amor, minha timidez, eu não consigo, eu não sou honesto, porque esse é um arcano da desonestidade. E para desamarrar o nó do enforcado, aqueles que resolvem, que é uma minoria na humanidade, desamarrar o nó do enforcado, nós caímos no arcano da morte, que alguma coisa precisa morrer, alguma coisa tem que desaparecer.
E a morte não é a morte, você já sabe disso, você conhece tarô, até porque a morte aqui ela está dançando, existe um movimento nesse arcano, você repara nisso? Nas minhas anotações é a primeira coisa que eu anoto, ele está dançando, ele está vivo, ele está se mexendo. Então é uma transformação, uma transmutação. Aqui na figura, olhando aqui no computador, note, lembra um pouco Shiva, que é o deus que destrói, ele faz uma dança e vai ceifando tudo aquilo que precisa ser destruído, alquimizado, mas a morte é mais uma transformação mesmo, então por isso que tem figuras aqui que representam o mundo mineral, os insetos, o minério, os insetos, os répteis, ele vai cortando tudo isso, é a transformação, como se fosse, eu repito, uma dança com essa foice que vai cortando tudo. Ele tem um capacete interessante aqui, que é o capacete do deus Osíris. Esse capacete faz com que o simbolismo dele, com que ele possa fertilizar. O simbolismo de Osíris você pode estudar na minha aula de tarô mitológico. Osíris foi morto por Sete, foi cortado em 14 partes, dividido em 14 partes, e quando Ísis foi lá e resgatou essas 14. Na verdade, Ísis foi lá e resgatou 13 partes, que é o número do arcano. 13 partes. Pois o pênis de Osíris foi comido por um animal da água. E esse animal fertilizou, tem toda uma questão, esse animal pôs muitos ovos, e que como a parte desse deus, né? Então a morte é um símbolo de fertilidade. Nós temos aqui a águia, que aparece aqui em cima, não sei se você nota ela, espero que sim, que simboliza o espírito, a liberdade do espírito, o voo do espírito. A águia sempre representa isso quando está indo para cima. A serpente, cadê ela? Aqui assim, é uma força anímica, a serpente é a força da alma, é o instinto também. A serpente, em algumas tradições, é a vida e a morte. Aqui nós temos um escorpião. Na visão do Crowley, eles já estavam querendo pesquisar isso. O escorpião representa as drogas humanas. E nós temos um botão de ópio aqui, que mostra a influência dessa droga em vários buscadores, né? A gente vê mesmo Freud entrando em contato com a cocaína. Não foi com a heroína, não me recordo exatamente. Ou com os dois. Então aqui esse escorpião é a parte destrutiva de tudo isso. E é um arcano de essa foice de nós nos transformarmos, de nós nos modificarmos. Traz essa energia então da alquimia. E quando nós alquimizamos com o arcano da morte, nós caímos no arcano da temperança. Note que é uma figura bem equilibrada, com uma energia de alquimia, está transformando aqui num pote o chumbo em ouro, é uma alquimia. Esse arcano, ele vem do momento, na morte eu mato um monte de coisa, tem hora que você tem que cortar, para de fumar, e depois vai descobrir por quê, vai alquimizar isso, vai transformar isso. Então vamos olhar aqui no computador o arcano da temperança, da alquimia, que nós temos uma união, são duas partes muito parecidas, que é como se aquilo que eu sou fosse unido. A água, o passivo, aqui um raio, o ativo, masculino, aqui escuro, feminino, aqui claro. É uma união de todos os meus aspectos, é uma fundição de tudo isso. Ela usa a cor verde, que o Crowley trazia como uma cor de fecundidade. Ela tem muitos peitos aqui, muitos seios, que tem relação com uma mítica também, da mítica de Diana. Diana, que era chamada, um dos apelidos, Diana a caçadora, ou a Diana que tinha muitos peitos, porque oferece muita coisa, oferece a vida, oferece a morte.
E temos aqui de novo as abelhas, aqui assim voando, um monte de abelhinhas, que é a fecundidade. Nota que o tarô ele mostra que a gente sempre tem que fecundar a vida, né? Sempre tem que seguir em frente, sempre, sempre, sempre. E aqui nós temos uma coroa solar que representa a luz, aqui atrás também uma luz. Temos a lua aqui também, como se fosse o sol e a lua unidos. É uma figura muito forte para se meditar, nos momentos que nós precisamos alquimizar alguma coisa, passar por uma profunda transformação, que seria essa energia da temperança. Ela vai temperando nesse caldeirão dourado, vai transformando tudo nesse caldeirão dourado. Interessante isso, né? Temos aqui um corvo, um dos simbolismos, né? Abaixo do caldeirão, aqui assim, bem pequenininho, tem um corvo. Esse corvo, o que representa, né? Eu gosto muito do som do corvo, acho muito legal mesmo. O corvo, ele simboliza a continuidade, a transformação da vida após a morte. Tem até aquele livro do Edgar Allan Poe, O Corvo, né, que vem anunciar a vida após a morte. Temos o fogo, temos a água em equilíbrio, aqui, essa harmonia, e o caldeirão, e tanto o leão quanto a águia bebem dessa alquimia. A águia se torna vermelha, alimentando-se do fogo do leão, tá vendo? A águia tá vermelha, normalmente a águia é branca, e o leão torna-se branco, alimentando-se da água da águia. Nós vamos ver isso mais no arcano 22º, que é o arcano que fala do mundo, dos animais que apresentam lá. Então a temperança aqui também tem um arco-íris que passa por ela, o fogo sagrado que alquimiza, um arco-íris que passa aqui por ela, que forma o manto dela também, aqui o arco-íris, um manto que representa a fusão de tudo, que é o simbolismo do arco-íris, e duas luas lá em cima, que são as duas faces de Diana, a pacífica e a face poderosa de Diana também. Então o equilíbrio, a transmutação, transformação, tem hora que nós temos que mudar mesmo. E as pessoas que não mudam, elas acabam caindo nesse arcano aqui, volta a imagem para mim, que é o arcano do diabo. Outras pessoas até dizem o seguinte, outros tarólogos, que o diabo ele vem quando nós temos no arcano da temperança, quem vive esse arcano já se conhece. Você viveu muita coisa. A maior parte da humanidade nunca vai chegar aqui de se transformar. Só que muitos têm essa sabedoria que se adquire aqui e você começa a usar para o mal, que é o diabo. O diabo que aqui tem a representação das nossas sombras. É um dos arcanos mais poderosos de forma negativa do tarô. Nem vou falar muito dele. Olha aqui na imagem, não é? Esse arcano 15 tem a força vital, que tem aqui o caduceu de Mercúrio, que é a possibilidade de sair disso, mas é a nossa parte animal, né? Temos aqui um animal, que é a representação de Baphomet, tudo aquilo que nós reprimimos, guardamos, e somos escravos dos nossos vícios, das nossas impurezas. Estão vendo essas pessoas aqui, todas escravas. E às vezes elas nem se dão conta que elas são escravas de um monte de coisa. O diabo tem esses chifres que representam a fertilidade, então o mal também ele cresce. O mal tem uma fertilidade, tem uma geração. Nós temos aqui também a ideia aqui de um pênis, aqui como se fosse o sacro escrotal, aqui embaixo o pênis, estão vendo? Que é o símbolo fálico da pessoa olhar só a sexualidade, os testículos transparentes, quer dizer, se olha muito para isso. E, enfim, tem muita coisa perversa nesse arcano.
muita coisa perversa mesmo, mas existe possibilidade, nós temos que ultrapassar toda essa negatividade aqui que aparece, que é uma negatividade que tem força, né? O mal às vezes é bonito, você olha aqui esse animal com essas asas aqui, esse símbolo fálico, mas nós temos que ultrapassar essa prisão na matéria. Algumas pessoas que estudaram Crowley acreditavam que ele, por colocar esses símbolos da fertilidade, aqui um anel também, que pode representar o pênis, o linga, entrando na vagina, na yoni, para fecundar algo novo, que Crowley quisesse mostrar exatamente isso, que nós podemos e devemos, obviamente, nos momentos de maldade, de perversidade, de querer roubar, quanta corrupção que tem no mundo hoje, que é possível ultrapassar isso. Mas quem não ultrapassa cai nesse arcano aqui, que é o arcano considerado nas interpretações do tarô o pior arcano do tarô, que é o arcano da torre, que está sendo destruída, que está caindo, que está sendo derrubada. Lá em cima da torre nós temos o olho de Horus, ou o olho de Shiva, ou aquele que destrói, que corta tudo. Vamos olhar aqui no computador. Outros falam desse olho como o olho da morte, da destruição. E nós temos a torre, eu já falei para vocês em outras interpretações de tarô, ela representa o nosso ego. O nosso ego. E essas figuras meio geométricas que caem aqui, não essa, perdão, essas aqui que vão caindo, representam aquilo que nós cristalizamos, que eu acho que é certo, eu sou dono da verdade, eu conheço tudo. E o lado material também, né? A torre ela é vermelha. A Crowley falava, havia a torre como um arcano de Marte, que representa a guerra, a confusão, a luta, a coragem também. E nós temos também aqui, vamos ver, a pomba, que a pomba traz um ramo no bico, representando o espírito caindo fora de tudo isso, carregando aqui o ramo como esperança. O mundo está sendo destruído, mas há aqui uma esperança. É a esperança que nós vemos hoje, por exemplo, quando falamos da ecologia, né? Cada um de nós tem que fazer a sua parte, plantar uma árvore, não comer nada que destrua o planeta. Temos poucas esperanças. Quantos animais, quantas vidas estão morrendo? Essa é a torre, essa é a pomba carregando esse ramo, a esperança. E há aqui uma serpente com uma cabeça de leão e a cauda da besta, como se fala, né? Representando bem esse aspecto negativo do arcano. A serpente com cabeça de leão simboliza o instinto, viver só instintivamente, não usar intelectualidade, não pensar. E essa torre vai sendo destruída aqui por uma boca que vai saindo fogo dela, né? Então é um arcano que representa o karma, o retorno negativo, o retorno... toda ação gera uma reação. Quantas pessoas que passam por isso, não é? E para ultrapassarmos o arcano da torre, nós vamos entrar em contato com o arcano da estrela, que é um dos mais bonitos aqui, que é um arcano de esperança, de recolhimento. Note a mulher nua, que ela tem uma característica muito bonita de inocência, tá? De entrar em contato com a nossa criança, não a criança, como eu já falei, acho que aqui, a criança é imatura, mas a criança já madura. Olhando aqui na imagem do computador, nós temos aqui uma divindade feminina. Crowley tinha essa coisa com a mulher, com a grande mãe, uma deusa do mundo, alquimizando, água sai por aqui, água sai por aqui, uma deusa do mundo. E é interessante porque é um arcano de água, como diz o nosso querido Guilherme Arantes, o compositor, do planeta Água. A Coríndico também, que representa na tradição indiana o equilíbrio, a sutileza. Vênus, o feminino, que é esse equilíbrio. Ela segura uma taça de ouro e uma taça de prata.
ouro e prata. Isso que é bacana ver no Crowley, essa percepção, né, esse estudo dos símbolos, que ele, às vezes a gente nem sabe de tudo isso, né? Eu mostrei na aula passada um livro falando do tarô, e agora eu quero mostrar essa apostila aqui que eu estudei muito. Essa apostila chama Simbolismo de Thoth Tarot, Aleister Crowley, é uma apostila do Newton Schultz, que é esse ocultista especial, sábio, que vale a pena você conhecer, você pesquisar a obra do Newton Schultz e até entrar no site dele, você busca Newton Schultz para ter essa apostila, para conhecer mais ainda. Porque muito do que eu falo aqui eu me baseio nesses livros, Deixa eu mostrar de novo o livro que eu mostrei a aula passada, que se chama também O Livro de Thoth, que foi escrito pelo próprio Aleister Crowley. Mas voltando à estrela, nós temos aqui o Santo Graal, que é uma das representações também da estrela, novamente o Santo Graal, cálice sagrado, cristais, muitos cristais, que é uma forma de equilíbrio, a borboleta também, uma estrela aqui em cima, que claro que é a própria visão do arcânum da estrela, e é uma deusa, né? Uma deusa de termos paciência, de sabermos esperar, de que as coisas aconteçam. É muito lindo. Sempre que você precisar de esperança na vida, olha para esse arcano e medita um pouco nele. Agora, muita gente, quando entra no arcano da estrela, acaba parando no arcano da lua. O que é a lua? É as ilusões. Nós já estamos indo lá para o final do tarô, mas podemos cair nesse risco que é viver as ilusões que representa aqui esse arcano da lua. E é o mais difícil de todos os arcanos de interpretarmos, porque se eu digo para alguém que vem me consultar, olha, você está iludido, a pessoa fala, não estou não, Otávio, porque ela não sabe que está, senão não estaria. Então, olhando aqui no computador, nós temos a lagosta, temos o caranguejo, temos a esfinge, né, que aparece aqui, né? No caso, em outros tarôs temos a lagosta e o caranguejo, mas o principal aqui é o escaravelho, que é esse símbolo aqui. Deixa eu mostrar em outros tarôs, eu até achava que no Crowley tinha, mas não tem não. Nos outros tarôs que nós vamos encontrar o caranguejo, vamos encontrar aqui no tarô do Waite, volta a imagem para mim, a figura também desses cachorros latindo para a lua, caranguejo, a lagosta. E no tarô do Crowley nós temos aqui essa figura que representa o escaravelho sagrado que carrega o sol. Então, que é a figura que fica aqui embaixo também, carregando o sol, escaravelho sagrado, e aqui em cima temos as divindades, a esfinge. Eu acabei usando o termo aqui errado. Então, o sol está escondido, a luz está escondida. Eu não estou querendo ver as coisas como elas são. O escaravelho está manchado de sangue. Está caindo sangue aqui sobre ele, através das gotas da própria lua, que está aqui por cima. Aqui o sangue também já caindo e vai vindo aqui em direção a ele. E que representa uma dor, né? Toda ilusão acaba se tornando uma desilusão. Toda. Aqui temos a lua, essas manifestações da lua também, uma imagem mais escura, uma imagem um pouquinho mais clara. Aqui as fases da lua também, que as ilusões têm fases também. A lua traz a escuridão, que quando nós temos uma escuridão interna, nós sonhamos, nós estamos dormindo também, não é? E nós temos aqui nessa figura também, vamos ver aqui aonde, cedro de poder, a ilusão tem o poder, esse cedro. Aqui aparece como se fosse uma chave para nos livrarmos da escuridão, e também um simbolismo da cruz ansata, um meio um tanto quanto invertida, que representa uma cruz que me permite amadurecer.
Esse arcano da lua, ele tem essas figuras que aparecem aqui, podem representar também uma fênix. São figuras que ressurgem das próprias cinzas, ok? E então as cruzes aqui, a cruz ansata, que representa um símbolo de força, que abre os túmulos também dos mortos. Nós temos algumas figuras aqui que são os chacais, que estão prontos para devorar as pessoas que se iludem. Os chacais, as pessoas que não estão conscientes, são devoradas por ele. E enfim, é um arcano bem misterioso, porque o Crowley quis colocar aqui alguns níveis, eu percebo claramente isso, como se fosse algo inconsciente, talvez. Tem elementos que eu não sei, que eu não conheço, que eu não sei o que está acontecendo, né? Alguns associavam até essa questão inconsciente aqui de pensamentos negativos, magias, formas de magias negativas, perversas também, não é? Então, é um símbolo que entra muito também na mítica egípcia dessas duas divindades aqui, do báculo de Fênix também que aparece. Eu não domino muito a mítica egípcia, nunca tive muito interesse por ela, apesar de ser Rosa Cruz há 30 e poucos anos, mas eu não tenho um conhecimento maior do Egito. Se você quiser estudar esse arcano, você tem que estudar um pouco do Egito, ok? Na próxima figura, para sairmos da Lua, nós temos que entrar no arcano do Sol, que é um dos mais bonitos, né? Enquanto a Lua representa dificuldade, falta de assertividade, enfim, o Sol vai ter uma representação. Dá para você ver aqui, está focando, essas duas crianças representam a inocência, pulando, vendo. O Sol representa a própria consciência, né? A Lua ela é toda escura, toda misteriosa. Até para mim é difícil olhar para esse arcano da Lua. Ele me coloca num estado meio sonolento, assim, um estado de pouca consciência, de pouca evolução. Mas o Sol é exatamente o contrário de tudo isso. O Sol, você vai ver essas crianças, vamos olhar aqui no computador, duas crianças pulando, elas transmitem brilho, vitalidade, energia, saúde, inocência. E aqui nós temos todos os signos do zodíaco, que cada um dos signos é uma representação desse Sol que representa o Sol cósmico, a existência que criou os arquétipos zodiacais. Arquétipo, volta a imagem para mim. Arquétipo, tarô são arquétipos. Arque é uma coisa muito antiga. Tipo é um tipo de assinatura. Então tem um tipo de assinatura do Sol, desde o princípio do homem. Tem pessoas que são assim, inocentes, mais alegres, mais para fora, mais festivas, não é? E é bacana porque no centro do Sol você vê uma flor de lótus. No Ocidente seria uma rosa, a rosa mística. Tem aquele filme Nome da Rosa, né? E essa rosa é dela que sai todas essas manifestações que Crowley chamava de uma deusa chamada Nut, que é uma deusa feminina, uma grande mãe que se manifesta nessas crianças que têm asas, vamos voltar aqui para o computador, que têm asas parecidas com asas de borboleta, e elas estão celebrando a vida, como se fosse uma renovação, uma espiritualidade, Uau, aqui atrás tem uma montanha, elas estão subindo a montanha, se elevando pela montanha. Aliás, a maior parte das tradições espirituais fala exatamente sobre isso, né? De nós subirmos a montanha, de alcançar o cume da montanha. E nesse cume tem como uma serpente aqui, que é a Kundalini, energia da vida, indo lá para cima. Ou seja, no arcano do diabo, vocês lembram dele? Do diabo, nós tínhamos tudo preso aqui embaixo, né? Acho que até do enforcado você vai entender melhor. No arcano do enforcado, a serpente está presa lá embaixo do enforcado. E aqui
a serpente já está aqui em cima. Jung dizia que o nosso propósito de vida é a individuação, é ser um adolescente, uma criança, um jovem, um idoso, um ser pleno, indivíduo, ser que não se divide. Seria como que se o propósito da vida fosse você ser aquilo que você é, aquilo que potencialmente você pode tornar-se a. Todos nós somos uma semente que podemos ou não tornar-se-á uma grande árvore. E aqui no arcano do Sol, essa semente se tornou, então, essa grande árvore. Ele representa, então, essa potencialidade, né? Pega lá, desde eu de criança até o final da vida, se atingiu alguma coisa. E elas estão alegres, elas estão se expandindo, né? Tem uma coisa de alegria, de brilho através dessas crianças, ok? Depois de falarmos do arcano do Sol, eu vou dar uma paradinha aqui depois, porque está faltando mais 3 arcanos para nós fecharmos essa jornada, que é o arcano do julgamento. Deixa eu pegar ele aqui. O julgamento que vem depois do Sol, que é quando eu vou avaliar um monte de coisa, repensar, reconstruir a minha vida, perceber, né, dar-se conta de tudo que eu já vivi, olhar para trás, e, enfim, o arcano do julgamento, vamos ver aqui, e depois o mundo, que seria essa plenitude, a totalidade, e por último o louco, né? O louco eu deixei por fim da nossa jornada, porque esse arcano é bem... Nós vamos ter que ficar um pouco mais de tempo nele. Então falta o mundo, o julgamento, o mundo, que o Crowley chama de universo, que eu acho o arcano mais lindo de todos os arcanos do Crowley. E finalmente o louco, que somos nós mesmos andando por esses arquétipos do tarô, ok? 33 minutos é um bom tempo para você estudar, para você pesquisar tudo isso, né? Eu fiquei aqui de mostrar o meu gato, ele está aqui desde o começo. Vamos pôr aqui para vocês verem, olha lá, está dormindo ali. O Siddhartha, vocês conseguem ver? É um gato que eu tenho, que é um gato selvagem. Aqui é uma câmera que eu uso para filmar lá o computador. Eu gosto que vocês vejam, aqui é minha casa em São Paulo. Seja bem-vindo à minha casa, meu gato, uma câmera aqui. Tem gatos para tudo quanto é lado, mas aí não dá para virar a câmera para lá, senão vai virar uma bagunça nesse vídeo, ok? E ali a cozinha que apareceu, e aqui um mandalá que eu tenho de 500 Budas, que eu já falei para vocês, tá bom? Shanti, Shanti, Shanti. Até a próxima aula, onde nós fechamos essa jornada dos 22 arcanos maiores do tarô, baseado nesse ocultista, nesse espiritualista, Aleister Crowley.